Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso CPT na TV. Boa tarde, Luana Lente. Boa tarde, Júlio Lemos. É isso aí, agora na hora do almoço, a gente convida você para degustar um pouquinho da nossa programação da rádio, que é uma boa companhia para você. Exatamente, o cardápio hoje está repleto, radiocpt.com.br é o nosso endereço para você ouvir a nossa programação 24 horas por dia. É a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e nós começamos repercutindo o programa Revista CPT, que conversou com um pastor lá de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. É isso aí, o pastor Fabrício Jung falou sobre o tema Igreja Familiar, em cada lar um altar. Deus fala na palavra, como Deus encara a questão do próprio culto, a gente vai entender que o culto para Deus, ou a própria forma de Deus agir na vida do homem, né? O culto ele é familiar, Deus é familiar, né? Esse Deus que nós cremos lá do Antigo Testamento, esse Deus que na nossa Bíblia é conhecido como Senhor, ele sempre se mostrou familiar, desde o Gênesis, quando ele se preocupou em dar para o homem um relacionamento estável, um casamento. E depois, se a gente vai até Gênesis 18, 19, ele diz para as nações, ou para o próprio Abraão, porque eu escolhi para que ordene os seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guardem os caminhos do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, né? Então, Deus escolhe ser um Deus familiar, ele não é Deus de igrejas, poderíamos dizer, de instituições. Ele é Deus de casas, né? Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele é Deus de gerações. Tudo no Antigo Testamento, ou a maior parte das festas, e principalmente a grande festa judaica, que era a festa da passagem, a festa da Páscoa, era familiar. Isso lá em Levítico há a instrução de que se faça uma festa familiar, cada família mate o seu cordeiro. Então, Deus ele se mostra como esse Deus familiar. O que acontece no Novo Testamento, ali, a partir do momento em que o Sinédrio e que a sinagoga está recebendo as pessoas, é uma quebra do padrão, e Jesus vem para restaurar. Jesus restaura também esse pensamento. Ele quer que nós nos concentremos muito mais nas nossas famílias do que nas nossas instituições. Porque no Novo Testamento não existe instituição, né? Nós vemos, e eu achei fantástico que a igreja se debruce nesse tema, ou sobre esses temas, nos próximos 4 anos. Se nós vemos a igreja primitiva, ela é uma igreja familiar. Era a família de Lídia, a família de Priscila e de Áquila, era a casa, quando aquele carcereiro na cidade de Filipe pergunta para Paulo o que ele deve fazer, ele diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não volte a ser uma instituição vazia e, com o perdão do legalismo, muitas vezes farisaica, que muitas vezes a nossa igreja se torna, né? Nós esquecemos do padrão bíblico e vivemos só na institucionalização da igreja. É interessante essa colocação do pastor, porque por muitas vezes eu ouvi, imagino que muitas pessoas ouviu, né, essa questão da igreja como instituição e não como família, né? E me chamou a atenção, pastor, ter falado assim, que desde o início, desde lá do Antigo Testamento, Deus fala da igreja ser uma família e não uma instituição. E quando é que isso... E aí Jesus, então, volta, né, para restaurar essa questão. Por que houve essa mudança, pastor? Por que as pessoas confundiram, né, essa questão da igreja como família e instituição? Na verdade, isso vem muito provavelmente do quarto século, do quinto século, né, 400 e pouco, quando depois, em 320, por volta de 320, Constantino fez com que o cristianismo fosse liberado, quem quisesse poderia ser cristão. Então, depois, em 400 e qualquer coisa, outros imperadores acabaram fazendo com que a igreja se tornasse a igreja oficial do Estado. E, ao fazer isso, o padrão que os próprios pais da igreja
como Atanásio, como os grandes capadócios, que pensavam na igreja sempre subordinada ao poder do Estado, mas quando a igreja ela vira a igreja do Estado, a instituição do Estado, a igreja gostou do poder, né? Ela gostou, os papas e os padres gostaram do poder e acabaram fazendo com que houvesse uma institucionalização. Tanto que nós chegamos no período de Lutero com uma igreja que muito provavelmente não tinha um líder, se nós olharmos um líder espiritual, tinha um general de guerra, né? Isso demonstra-se nos filmes de Lutero. O Papa ele não andava vestido como hoje anda o Francisco, com suas sandálias franciscanas, com sua batina. O Papa andava de armadura, ele era um general de guerra, de uma instituição. E aí isso então esse foi o início de toda essa história de hoje nós vermos a igreja como uma instituição e não como uma grande família, né? Já que nós somos todos batizados para dentro do nome de Deus, todos nós deveríamos nos considerar irmãos e não superiores ou inferiores uns aos outros. E nós conversamos também nesta semana com o pastor Martinho Zonta, que é o vice-presidente de Educação Cristã da IELB, e falou sobre um assunto muito importante, né, Luana? Júlio, e o pastor Martinho também falou sobre esse tema da família, a importância da família no processo de educação cristã continuada. Confere aí. Na realidade, falaste no início dessa sua palavra agora que a família está sofrendo ataques. Olha, veja quem acompanha o mundo de hoje, e isso está muito evidente. Ela sofre o impacto das tentações, de ideologias estranhas à palavra de Deus, filosofias que distorcem todos os princípios bíblicos e desvirtuam tudo aquilo que Deus criou para a família. Deus quer que a família caminhe. A gente até diz assim que qual é o melhor mecânico de um automóvel? Imagine uma marca qualquer. Quem é o melhor mecânico que sabe melhor sobre esse carro? É aquele que projetou o carro. Uhum. Quem projetou a família, quem projetou a família foi Deus. Uhum. E Deus sabe as melhores orientações, as únicas orientações corretas e perfeitas para a família. Então, esta família precisa entender os planos de Deus, daquele que projetou a família. A família é um projeto de Deus, né? Então, isso é importante, esse impacto da família que está recebendo, a família que está recebendo esse impacto do mundo, e muitos já têm se desviado e têm sido levados por caminhos absolutamente inadequados para a vida familiar. E isso reflete depois na vida individual de todos, né? Sim. Principalmente, acho que das crianças, dos adolescentes, que talvez já é uma fase na vida que naturalmente o mundo tenta tomar, né? O diabo tá ali cercando, enfim, porque tu tá passando por uma série de mudanças e se a família não tá bem estruturada, né? Mas essa responsabilidade de conduzir essas crianças e jovens, de quem seria? Eu esqueci, já na pergunta anterior, eu esqueci de lembrar esse fato. Na realidade, quem olha a palavra de Deus, a família é responsável pela educação, os pais. Uhum. Os pais são os sacerdotes do lar. E a eles cabe, por vontade de Deus, a incumbência, a tarefa de educar os seus filhos no caminho de Deus. E o Júlio falou há pouco da terceirização. Sim. E esse é um problema muito sério. Os pais omissos, muitas vezes, talvez por uma série de incumbências de trabalho, de atividade profissional, eles podem alegar falta de tempo, falta de condições para acompanhar e conduzir seus filhos no caminho de Deus. Mas eu acho que para as coisas mais importantes da vida, cada um deve ter tempo e planejar a sua vida de tal forma que tenha tempo para a sua família, pois é a base da vida de todos. Prioridade, né, pastor? Sim, exato. E nós sabemos que quando nós delegamos esse ensino para outros, nós nem sabemos na escola, por exemplo, que ideologia que está imperando lá, né? A terceirização é um perigo muito grande. E o que precisa acontecer mais?
a igreja, nós na escola bíblica, escola dominical, nós trabalhamos isso muito também, mas eu sempre afirmo que a igreja, a escola dominical, todo o que a igreja faz é complementação àquilo que os pais que a devem base fazer. tem. Sim. Então, nunca pensar em delegar tudo para a igreja, mas é fazer o dever de casa, fazer a base, e aí a igreja complementa, integra os seus filhos, a família na sociedade cristã, e aí complementa todo esse trabalho importante. E o Revista CPT vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã, e você também pode assistir ao vivo no Facebook, em facebook.com/Rádio da IELB. Outro programa bem legal é o DR na CPT. E o pastor Valdemar Garcia Júnior e a Silmari Carvalho falaram sobre o tema A Felicidade está nos Pequenos Detalhes. E essa coisa do eu te amo. Ah, isso é legal, gente. Falar eu te amo é uma coisa importante, né? E eu te amo, qual é a resposta para eu te amo? Eu também te amo. Exatamente, não é eu também. Aí parece que você está dizendo eu também me amo. Que bom, temos a mesma opinião, né? Não eu também te amo. Então nunca esqueça disso. Principalmente assim, o segredo do garotões, né? A mulher adora ouvir. Então, Mas o homem também gosta. Mas eu não é uma coisa assim que se você ficar 8 anos sem falar que me ama. Ah, daí pode saber que tem coisa errada. Pois é, porque eu não preciso nem pedir, que você já vai falando. Mas se eu não falar eu te amo, mas eu não esperar 8 anos, não, aí, mas eu favor, não, né? eu não sinto assim que a pessoa tem que te dizer, né? Tem gente que fica esperando elogio assim todo dia, Mas isso também cabe a pessoa compreender o seu parceiro, né? Porque se ele sabe que a pessoa precisa disso, vamos se esforçar esses e tentar pequenos fazer detalhes que você acaba, eu te amo. você acaba percebendo que a pessoa necessita daquilo, né? Então é igual uma plantinha. Plantinha todo dia você precisa. Não sei, eu gosto de planta, mas eu não cuido muito. Então eu tenho um cacto na minha sala. Ah, tá. Eu tenho um cacto, aí eu não preciso molhar ele todo dia, né? Ah, isso Aliás, aí é só que a senhora que cuida lá da faxina, ela matou meu cacto afogado. Eu tinha 2 cactos. Um morreu afogado. Um começou a encolher, eu fui olhar um dia lá, ele tava podre, coitadinho. Ele morreu de afogado. Então, Pequeno detalhe. Às vezes tem pessoas que são cactos também, né? Então você não precisa toda hora estar dizendo eu te amo, eu te amo. Tem gente que Senão não gosta. vai afogar. Afoga, exatamente. Não é? Mulher não gosta, às vezes, de homem muito pegajoso. Não é isso? Então, mas eu acho muito interessante que não é só falar, né? E eu sei que os casais aqui não falam da boca para fora. Não é aquele eu te amo vazio, né? Mas são atitudes também que devem demonstrar essas atitudes, né? Importante. Eu acho que tem coisas que a gente precisa aprender, principalmente nós homens. A sociedade está mudando e tem coisas que a gente não estava acostumado a ver, talvez os nossos pais, nossos avós fazendo. Quer ver um exemplo? Você recebe uma visita em casa. Por exemplo, a Silmari recebeu uma visita domingo, uma colega da diretoria nacional, a Lucy. Beijo pra você. Lucy. E a Lucy. Tá viajando, deve Então, estar aí as chegando duas, em casa. elas tinham assuntos em comum para tratar e eu não. Então, o que talvez um tempo atrás eu fosse eu mesmo fazer? Eu ia sair da sala, deixar as duas conversando e ia pro quarto ver futebol americano. Mas a gente vai aprendendo, e eu não estou dizendo isso para me vangloriar, mas assim, porque eu acho que é um aprendizado. Qual era o meu papel ali? Eu recolhi a louça, fui lavar a louça, fechei a porta, deixei elas na sala e fui para a cozinha lavar a louça. Fez café. Eu ofereci um café. Coisas que eu confesso que não é natural, não era natural fazer. A gente vai lendo e vai aprendendo e fala, puxa vida, a Silmari, ela trabalha como eu trabalho, ela faz um monte de coisa. E o que me custa, no momento que ela está com uma amiga dela, eu me retirar da conversa e eu ir lá fazer o que talvez a gente esperava, né, que ela teria que fazer depois que a Lucy fosse embora. Então a gente precisa perceber que a gente também tem que contribuir, colaborar. E quando eu faço isso é um gesto de amor. Assim como eu percebo quando ela faz pequenas coisas no dia a dia, uma comida gostosa, arruma minha roupa, coloca alguma coisa no lugar, isso é uma maneira dela também estar me dizendo eu te amo, né? Deus está dizendo para ela, ó, eu te amo, eu quero que você tenha um momento com a tua amiga ali, converse à vontade, não se preocupe com pequenas coisas, deixa que eu me preocupo, porque vai ter um outro momento que eu vou receber um Cláudio Schreiber, né, como acontece várias vezes, outros colegas pastores que vêm aqui para o Sul, que aí eu e eles, vamos dizer, temos alguma coisa mais em comum, e às vezes a gente quer falar do ministério, que a Silmari, ela vai sair de cena e vai ela cuidar da cozinha. Mas são gestos que eu acho que complementam a questão do eu te amo, e são pequenos detalhes que, né, ele se preocupou, ele fez um café para mim,
E são pequenos detalhes que eu acho que a gente diz pro outro assim, eu me importo, eu tô com você, sou teu parceiro, assim como você é minha parceira, tamo junto, conte comigo, eu te amo. Né? É isso que a gente deve fazer. E o senso de humor, que é uma coisa importante também, né? Um pequeno detalhe, viver, eu acho que numa casa que você não sorri, que você não se diverte, não dá gargalhada, é muito ruim. Deve ser. Isso eu não sei, desde pequenininho a gente se diverte muito. Né? Em casa a gente aprontava muito, eu, meu irmão, e meu pai e minha mãe também, então a gente tem, né, boas recordações. Sim. O Hugo manda um recado aí para você, ó, deve você ler esse recado aí do Hugo. A Ana Benete diz, o Scott faz bolos e tortas para mim, por isso eu engordei mais de 10 quilos depois que eu casei. Esse negócio de engordar depois que casa... E o DR na CPT vai ao ar todas as quartas-feiras, às 2h da tarde, em radiocpt.com.br. Agora você vai assistir a uma reflexão muito bem humorada com o pastor Eli Miller, vulgo Batatinha. Ele é de Guaíba, aqui no Rio Grande do Sul, e tem um quadro chamado A Batatada da Semana. Preste atenção e deguste na hora do almoço, nada melhor do que uma batatada. A Batatada da Semana! Luana, Everton, amigos ouvintes, a Terra é redonda ou a Terra é chata? Depende da perspectiva. Tem uns chatos aí. Depende da perspectiva, né? A Terra pode ser chata se tu pensar nas pessoas, ela pode ser redonda se pensar no aspecto físico, eu acho. Nós poderíamos dizer assim, a Terra é redonda que nem a minha cabeça, para não dizer a minha barriga, ou a Terra é chata que nem a minha personalidade. Bom, então no caso, essa grande dificuldade, muitos aí estão dizendo que ela é chata, mas eu vou ficar com ela redonda, tá? Já me disseram que ela é redonda e já disseram também que ela é azul, né? Os gremistas ficam felizes com isso, mas tudo bem, não é o caso, tá? Agora, Galileu Galilei, ele falou na sua época que a Terra era redonda. E até ali, as pessoas acreditavam que ela era chata e que ao final do horizonte havia uma cascata, uma cachoeira, um precipício que não tinha fim por onde eles caíam. Só que isso era falta de dar uma olhadinha em alguns termos bíblicos. E aí, muito antes do tal do nosso amigo Galileu, você conhece o Galileu, né, Ederson? Aquele teu amiguinho. Isso, gente fina, gente boa. Gente boa, esse mesmo. Apesar que perseguiram ele, mas não vem ao caso. Muito antes disso, Deus já havia dito que a Terra era redonda. Em Isaías 40, 22, ele diz assim: o Senhor é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Se nós formos olhar o que é cúpula, e peguei essa tradução na nova revista Almeida, bom, nós vamos ver que cúpula é a parte interior e côncava de uma abóboda hemisférica ou esferoide. Opa, de novo, como é que é o negócio? Cúpula é a parte interior ou exterior de uma abóboda hemisférica ou esferoide. Muito bonito isso, mas também traduzindo quer dizer, isso eu vi lá no dicionário, e também quer dizer que o que cúpula é o quê? É a parte redonda de um negócio redondo, ou seja, mais ou menos como a minha cabeça, para não falar da minha protuberância abdominal, eu diria que muito antes do Galileu e muito antes dessa discussão que está hoje, Deus já havia dito: filho, a terra é redonda e eu a fiz assim. Beijo! Essa foi a Batatada da Semana! Foi bonito, foi intenso, não foi nem um almoço, foi um fast food, né, Luana? Mas você pode conferir toda a programação 24 horas por dia da Rádio Cristo para Todos em radiocpt.com.br e também conferir os nossos vídeos, as nossas transmissões por live em facebook.com/radiodaiel. A gente volta no próximo sábado ao 12h30 aqui na Ubra TV com o nosso CPT na TV. Muito obrigado pela sua audiência, um excelente final de semana e um grande abraço. Um abençoado final de semana e até o sábado que vem.